onde você não precisa mais buscar fora o que já existe dentro de você. Um mundo onde a cura emocional não é um destino distante, mas um caminho que você percorre todos os dias, passo a passo. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia moderna, nos ensinou que a verdadeira transformação começa quando nos permitimos olhar para dentro, em vez de buscar constantemente a validação externa. Ele chamou esse processo de individuação, um conceito que nos convida a nos libertar das expectativas alheias e a descobrir quem realmente somos. No entanto, vivemos em uma sociedade que nos empurra para fora de nós mesmos. Desde cedo, aprendemos a buscar aprovação, a nos encaixar em moldes que não são nossos e a priorizar as necessidades dos outros em detrimento das nossas. Quantas vezes você já se perguntou: o que eu realmente quero? O que eu preciso para me sentir pleno? Essas perguntas são fundamentais, mas a resposta não está na opinião dos outros, nem na aprovação externa. Ela está na conexão profunda com o seu próprio ser. Quando você decide se priorizar, não está sendo egoísta. Pelo contrário, está finalmente prestando atenção à pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Jung nos alerta que muitas das nossas feridas emocionais vêm de viver em uma desconexão constante com nossa essência. Passamos anos nos moldando para atender às expectativas da sociedade, da família, do parceiro, a ponto de esquecermos quem realmente somos. Mas aqui está a chave. Tudo o que reprimimos, tudo o que negamos de nós mesmos, não desaparece. Isso se transforma em uma sombra que, cedo ou tarde, encontra uma maneira de se manifestar em nossa vida. Talvez você já tenha percebido isso em relações que parecem se repetir incessantemente, em padrões de autossabotagem ou em uma sensação constante de insatisfação. Nos perguntamos: por que a vida não muda? Por que nos vemos presos nos mesmos conflitos, sem perceber que a resposta não está lá fora, mas dentro de nós? Jung nos ensina que a cura começa quando paramos de buscar no exterior e ousamos explorar nosso próprio mundo interior. Pense na sua vida como um reflexo do seu estado interno. Se você constantemente se cerca de pessoas que não te valorizam, se sente que sua energia é drenada em relações tóxicas ou em situações que não te nutrem, isso não é coincidência. É o seu inconsciente te mostrando que há algo dentro de você que precisa ser cuidado. A questão é: você está disposto a ouvir? A maioria das pessoas evita esse processo porque se enfrentar não é fácil. Significa encarar nossas feridas, nossas inseguranças e aceitar que muitas vezes somos nós mesmos que permitimos que a dor persista. Mas é exatamente aí que a verdadeira transformação acontece. Quando você se prioriza, percebe que não pode curar se continuar se cercando do que te machuca. A cura emocional não ocorre em ambientes tóxicos. Não acontece quando você segue permitindo o mesmo de sempre. Jung falava da importância da individuação, um processo em que nos libertamos das influências externas para descobrir nossa própria identidade. Isso não significa se isolar do mundo, mas parar de depender dele para definir quem somos. Quantas vezes você sentiu que sua felicidade depende da validação de alguém? Quantas vezes deixou que o medo da rejeição te impedisse de fazer o que realmente deseja? Quando você começa a priorizar, algo muda dentro de você. Você não aceita mais migalhas emocionais, não busca mais que os outros preencham os vazios que só você pode curar. Você percebe que não precisa se encaixar em um molde, porque o que realmente precisa é se conectar consigo mesmo. E quando isso acontece, a cura flui sem barreiras. As relações que costumavam te drenar começam a se dissipar. As situações que antes te causavam ansiedade perdem o poder sobre você. Não porque o mundo mudou,
mas porque você mudou. Você parou de buscar fora o que sempre esteve dentro de você. E é aqui que surge a verdadeira liberdade. Quando você compreende que seu bem-estar não depende de ninguém, além de você mesmo. Mas esse processo não acontece da noite para o dia. Exige coragem, exige paciência. Significa aprender a dizer não, aprender a estabelecer limites e, acima de tudo, aprender a se ouvir. Quantas vezes você ignorou sua intuição por medo de desapontar os outros? Quantas vezes sacrificou sua paz para agradar alguém? Jung nos diz que o preço de nos ignorarmos é alto demais. Pagamos com ansiedade, com raiva, com uma vida que não parece nossa. Quando você decide se priorizar, começa a notar algo curioso. O mundo já não parece tão caótico. As relações deixam de ser uma luta constante. Por quê? Porque você parou de lutar contra si mesmo. A cura emocional não é um destino a que você chega, mas um caminho que você percorre dia após dia. É o ato de se escolher repetidamente, sem culpa, sem medo. E quando você finalmente faz isso, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você agora o vê com outros olhos. A paz que você buscava fora sempre esteve dentro de você. Só precisava se lembrar de que você merece mais. Merece uma vida em que não precise pedir permissão para ser quem é. Esse é apenas o começo. A transformação real acontece quando você decide dar o primeiro passo. Quando escolhe deixar para trás o que já não ressoa com você e se permite descobrir quem realmente é. Não é fácil, mas é o único caminho para uma vida autêntica e plena. E a pergunta é: você está pronto para trilhá-lo? Imagine um momento em que tudo o que você considerava seguro começa a desmoronar. Um momento de incerteza, onde o chão parece sumir sob seus pés. Esse é o que Carl Jung chamou de noite escura da alma. Um período de transição em que o velho desaba, mas o novo ainda não se revelou. É um vazio, uma sensação de desorientação que muitos temem, mas que, paradoxalmente, é onde a verdadeira transformação começa. A maioria desiste nesse ponto, porque a mente humana busca respostas imediatas, certezas, algo para se agarrar. Mas o crescimento não funciona assim. A verdadeira mudança acontece quando você se permite estar nesse vazio, sem tentar preenchê-lo com o que já conhece, sem correr de volta ao conforto do familiar. Esse é o momento em que você descobre que grande parte da sua identidade foi construída em torno dos outros, que seu valor dependia de ser necessário, de ser aceito, de ser reconhecido. E quando todas essas expectativas externas desaparecem, surge a grande pergunta: quem sou eu, quando ninguém mais está olhando? Para Jung, a resposta a essa pergunta está na integração do nosso ser completo. Não apenas a parte que mostramos ao mundo, mas também nossas sombras, nossas feridas, nossas verdades mais profundas. Quando você para de fugir de si mesmo, quando ousa olhar para a sua vida com honestidade, algo muda. A necessidade de agradar desaparece. A urgência de se encaixar se dissolve. Pela primeira vez, você começa a se sentir verdadeiramente livre. Mas esse é apenas o começo. O mundo vai te testar. Situações do passado voltarão para ver se você realmente aprendeu a lição. Relações que você achava superadas baterão à sua porta novamente. Pessoas que antes te manipulavam tentarão fazer isso de novo. E é aqui que você saberá se realmente mudou. Não porque o mundo parece diferente, mas porque agora você responde de outra forma. Você não precisa mais se explicar, não sente mais a obrigação de convencer ninguém do seu valor. Entende que nem todas as conexões são para sempre e que perder algumas pessoas não é uma tragédia, mas um ato de alinhamento. A energia que antes você gastava tentando ser suficiente para os outros, agora
você investe em si mesmo. E isso, embora no início possa parecer estranho, é o maior ato de amor próprio que você pode realizar. Quando você se prioriza, começa a perceber padrões que antes ignorava. Entende que a vida não é um conjunto de eventos aleatórios, mas um espelho da sua própria consciência. Tudo o que você vê fora é um reflexo do que carrega dentro de si. Jung fala do princípio da projeção. O que nos incomoda nos outros, o que admiramos ou rejeitamos, é muitas vezes uma manifestação de aspectos de nós mesmos que ainda não reconhecemos. Se você constantemente atrai relações onde se sente pouco valorizado, se sempre acaba em situações onde precisa se esforçar demais, pergunte-se: que parte de mim ainda acredita que não é suficiente? Porque a resposta não está no mundo externo, mas na relação que você tem consigo mesmo. Quando você faz esse trabalho interno, algo incrível acontece. A vida deixa de parecer uma luta. A ansiedade pelo futuro se dissolve, porque você confia na sua capacidade de enfrentar qualquer circunstância a partir da sua verdade. As relações deixam de ser uma fonte de conflito e se tornam um espaço de crescimento mútuo. E o mais importante, você recupera seu poder. Isso não significa que tudo será perfeito, que você nunca mais sentirá medo ou insegurança. Significa que agora você tem as ferramentas para não deixar que essas emoções te controlem. Em vez de agir a partir da carência, você começa a agir a partir da abundância. Em vez de buscar amor desesperadamente, você percebe que o amor sempre esteve dentro de você. Jung nos ensinou que a vida não se trata de eliminar a dor, mas de aprender a integrá-la. Que a verdadeira cura não é escapar das nossas feridas, mas abraçá-las e dar-lhes um novo significado. Quando você se permite fazer isso, para de viver no passado, para de se preocupar com o futuro e começa a experimentar a única realidade que realmente importa: o presente. É aqui que a paz se encontra, não na ausência de problemas, mas na certeza de que aconteça o que acontecer, você tem a capacidade de se sustentar. Não na aprovação dos outros, mas na confiança de que no final do dia, você é suficiente como é. Esse é o presente de se priorizar. Você não só recupera sua energia, seu tempo e sua paz, mas também algo ainda mais valioso: sua autenticidade. Porque quando você decide deixar de ser o que o mundo espera de você e começa a ser quem realmente é, a cura emocional flui sem barreiras e a vida finalmente se torna o reflexo da sua própria verdade. Quando você finalmente decide se priorizar, percebe que grande parte do seu sofrimento não vinha do mundo externo, mas das histórias que você contava a si mesmo. Histórias que te fizeram acreditar que para ser amado, você precisava se esforçar mais, que para ser aceito, precisava se adaptar, que para ser valorizado, tinha que provar constantemente sua utilidade. Mas no momento em que começa a questionar essas crenças, você vê a verdade com clareza. Nunca foi sua responsabilidade carregar o que não te pertence. Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo está repleto de padrões e crenças herdadas que muitas vezes não questionamos. Ideias sobre amor, sucesso, felicidade, lealdade, sacrifício. Tudo isso nos molda desde pequenos e, sem perceber, acabamos repetindo histórias que nem são nossas. Mas o despertar acontece quando você começa a se perguntar: por que acredito no que acredito? Por que continuo sustentando dinâmicas que me machucam? Por que sigo tolerando o intolerável? Esse questionamento é desconfortável, porque nos força a ver que muitas das nossas escolhas não foram realmente nossas, mas o resultado do que nos ensinaram a aceitar como normal. Talvez você tenha crescido vendo seus pais se sacrificarem pelos outros sem receber nada em troca, e agora acredita que amor significa dar tudo, mesmo que custe sua paz.
Talvez te tenham dito que, se não fosse produtivo, não tinha valor. E agora você sente culpa toda vez que se permite descansar. Ou talvez tenha aprendido que ser forte é aguentar, e por isso é tão difícil soltar, mesmo quando algo já não faz sentido. Mas aqui está a verdade. Você pode desaprender tudo o que te limitou. Pode escolher novos caminhos, novas crenças, novas formas de se relacionar consigo mesmo e com os outros. Você não está condenado a repetir as mesmas histórias para sempre. Jung nos diz que o destino não é algo fixo, mas o resultado do que fazemos com nossa consciência. E quando você decide expandir sua consciência, sua realidade muda. Quando você se prioriza, percebe que o amor não precisa ser uma batalha, que a paz não deveria ser um objetivo inalcançável, que a felicidade não deveria depender de fatores externos, que você não precisa provar seu valor, porque o simples fato de existir já é suficiente. E é aqui que a verdadeira transformação começa. As pessoas que antes tinham poder sobre você perdem o controle. As situações que antes te afetavam deixam de ter o mesmo peso. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se relaciona com ele. Você para de buscar ser compreendido por quem nunca tentou te entender. Para de se esforçar para se encaixar onde nunca foi bem recebido. Para de insistir em salvar o que claramente está destinado a ficar no passado. Isso é liberdade. Não a falsa liberdade de fazer o que quer, sem consequências, mas a liberdade interna de saber que você não precisa de nada fora de si para se sentir completo. A segurança de que pode estar sozinho, sem se sentir vazio. A certeza de que, aconteça o que acontecer, você sempre estará bem, porque finalmente aprendeu a estar consigo mesmo. Jung dizia que a individuação é o processo mais importante da nossa existência. É o caminho para a integração, para a totalidade. E embora esse caminho muitas vezes envolva dor, perda e solidão, é o único que pode nos levar a uma vida com sentido. Quando você começa a se priorizar, quando decide deixar para trás as versões antigas de si, que só existiam para agradar aos outros, a vida te recompensa de maneiras inesperadas. Pessoas novas entram na sua vida. Oportunidades que antes pareciam impossíveis começam a se manifestar. E, acima de tudo, você experimenta uma paz que nunca sentiu antes, porque você parou de lutar consigo mesmo. Parou de buscar fora o que sempre esteve dentro de você. É nesse ponto que muitos sentem que finalmente acordaram. Que a vida não se trata mais de sobreviver ou agradar, mas de experimentar, criar, sentir. De viver a partir de um lugar de autenticidade e não de medo. Mas o trabalho não termina aqui. A consciência é como um músculo. Precisa ser exercitada constantemente, porque a sociedade, a família, o ambiente continuarão tentando te puxar de volta para velhas dinâmicas. Continuarão tentando fazer você duvidar de si mesmo, fazer você sentir que está sendo egoísta por se escolher. Mas a diferença é que agora você conhece a verdade, sabe que não há nada mais valioso que sua paz, que não há nada mais importante que seu bem-estar e que no final do dia, as únicas decisões que realmente importam são as que te aproximam de você mesmo. O mundo muda quando você muda. As relações melhoram quando você melhora a relação consigo mesmo. As oportunidades chegam quando você para de agir a partir da carência e começa a agir a partir da plenitude. Jung nos diz que o inconsciente responde às nossas crenças mais profundas. E quando você realmente acredita que merece algo melhor, o universo se encarrega de te mostrar isso. E a pergunta é: você está pronto para ver? Está pronto para soltar tudo o que já não ressoa com você e se abrir à possibilidade de algo completamente novo? Não será fácil, mas te prometo que valerá a pena. Porque quando você finalmente decide se priorizar,
A cura emocional flui sem barreiras, e sua vida se torna o que sempre esteve destinada a ser, um reflexo da sua própria verdade.